Tudo bem? Estamos começando aí a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham nas diversas mídias, né? Agradeço especialmente do YouTube, mas não só, mas no caso do YouTube, por causa do meu canal, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, e sempre os convido a se inscrever no meu canal, né? Muito fácil, ative as notificações, lá que é o sininho que avisa as novas postagens, né? Tem lá a página dos comentários e coloque like lá no que vocês gostaram. Lembro também que todo dia eu estou logo cedinho no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan das 7h30 às 10h e temos aqui, vamos fazer essa semana, como estamos agora fazendo, voltamos a fazer uma vez por semana, o Professor Vila Responde, que vocês podem encaminhar no caso do e-mail, marcovila@blogdovila.com.br e no caso do Twitter com a hashtag Prof. Vila Responde, tá bom? Lembrar das nossas entrevistas, né? A última postada é do presidente do Partido Cidadania, Roberto Freire, a penúltima foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, e já estamos, né, na próxima semana já com mais 2 entrevistas, discutindo sempre ideias e os caminhos para o Brasil, né? Sempre tentando, como eu falo, sempre as entrevistas de alto nível com pessoas que têm algo a dizer, né? Que refletem, que participam da vida política, da vida jurídica do Brasil, tá bom? Bem, eu gostaria até de não falar, de voltar a esse assunto, mas é indispensável, é o ministro do MEC, Abraham Weintraub, né? Do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, vale lembrar, foi criado pela Revolução de 1930, por incrível que pareça, nós não tínhamos Ministério da Educação. Teve um breve Ministério da Instrução Pública no governo provisório, com Benjamin Constant, mas muito curto, né? Então nós não tínhamos Ministério da Educação, e foi criado justamente pela Revolução de 1930. E teve um titular que marcou pela quase 11 anos, né, de 34 a 45, que é o Gustavo Capanema, que marcou época e tal. E nós tivemos, depois, ao longo da história, ministros da Educação muito sérios. Porém, o Abraham Weintraub realmente é um desastre. Ele provavelmente ele conseguiu ser pior que o Ricardo Vélez, né, que o antecedeu. Eu lembro que quando o Ricardo Vélez, aquele colombiano que não falava português e que foi indicado por uma pessoa que não o conhecia no exterior, que indicou que ele fosse ministro da Educação, e o presidente da República Federativa do Brasil o nomeou sem conhecê-lo também. Olha como as pessoas prezam a educação no Brasil. Quando ele saiu e apareceu o Abraham Weintraub, eu perguntei para uma pessoa que conhece muito bem o MEC, ele me disse o seguinte: olha, esse Weintraub vai fazer as maldades que o Vélez queria fazer, mas não sabia como. Quando a pessoa falou isso de uma forma muito sucinta, eu falei, e ele acertou em cheio, lá atrás. Realmente é inaceitável. Ele tem de ser demitido a bem do serviço público, para que o Brasil, finalmente, já passou um ano de governo, né, tenha um ministro da Educação, porque o MEC está vazio, desde a saída de Rocieli Soares, né, o último ministro da Educação do governo Temer, um bom ministro, vale lembrar, né, está vazio. Não é possível continuar como está, não é possível. É uma sucessão de erros, e ele tenta esconder o desastre da sua gestão administrativa se escondendo atrás do presidente e dizendo que é uma perseguição ideológica não contra ele, mas contra o presidente, e que ele está no MEC para defender o presidente. Primeiro, nós não estamos numa guerra, que tudo para eles a linguagem é de guerra, e com guerra você tem inimigo, porque na democracia a gente tem adversário. Com adversário você convive, com inimigo, na guerra, você mata. Então eles têm sempre essa ideia de guerra, de uma guerra ideológica que tem de ser travada no MEC, e ele está fazendo em nome do presidente. Então a sua incapacidade ele tenta encobrir, dizendo que está defendendo o presidente. Bobagem, não está defendendo coisa alguma. Ele é um péssimo gestor, um péssimo ministro, envenena as relações do Ministério com as secretarias das 27 unidades da Federação, envenena as relações com os educadores e com milhões de famílias. E aí por quê? De famílias e por quê? O caso do Enem. Ele disse que era o melhor Enem da história, né? Poucos dias atrás. O que aconteceu? Vimos que não é nada disso. Problemas do Enem, problemas no SISU. Em suma, você está decidindo a vida de 4 milhões de alunos. Não é possível. Ele levando tudo na brincadeira. 4 milhões de alunos. Quer dizer, só por isso era caso de demissão. Mas e aí teve os episódios do SISU, a justiça teve de entrar em campo, né? E essa situação não pode perdurar, né? E mais problemas estão aparecendo. Além disso, entre as suas realizações, com todas as aspas do mundo, ele proibiu agora recentemente que pesquisadores das universidades federais viajam ao exterior, mesmo que às custas do próprio pesquisador. Isso é um absurdo. A ciência e tecnologia dependem do intercâmbio, né? E o silêncio do astronauta eu não entendo, hein? O silêncio do astronauta eu não entendo. Poxa, os pesquisadores das nossas universidades públicas, portanto, não podem viajar?
onde nós estamos, né? Quando esse intercâmbio é fundamental. Mas ele fez isso. Ele disse também sobre as universidades federais, eu digo que eu trabalhei 30 anos em 2 universidades federais, exercendo inclusive cargos administrativos, além de docência, na graduação e na pós-graduação. Ele disse também que havia fartas plantações de maconha nas universidades federais. Mentira! Ele mente. Aonde? Como? Onde? Que fartas? Onde é que tem todas essas plantações? Era mentira, né? Ele disse, isso tudo, na verdade, é uma defesa que ele faz porque ele não teve um progresso acadêmico, em termos de titulação, de avaliação, de importância de trabalho científico, ele é um zero à esquerda. Então, como é que ele enfrenta o seu fracasso acadêmico? Tentando destruir a universidade pública, já que ele fracassou, porque ele é o exemplo do fracasso. Nós vimos, e tantas vezes, não vou nem adentrar mais nessa questão, os problemas de ortografia, que um aluno da 3ª série do ensino fundamental não tem, ele tem. Alguém que tem os problemas de ortografia que ele tem, não estou nem falando de sintaxe, isso é outra história, é inacreditável. E o homem está lá. Né? Além essa questão da maconha nas federais, isso é um verdadeiro absurdo. O FNDE, o FNDE é importantíssimo, movimenta bilhões. Teve primeiro, vai ter a questão do livro didático. Aí tem muito dinheiro, muitos bilhões que vão aí, quero ver como é que vai ser administrado. Ele não tem condições de ter uma comissão que analise seriamente a questão dos livros didáticos, não no sentido panfletário, porque ele quer inverter o que tinha no passado, mas continuar em síntese fazendo a mesma coisa. Não, é preciso ter seriedade numa compra de livros, são milhões de livros que são comprados, em bilhões de reais gastos, né, que vai para as escolas públicas. Além disso, o FNDE, ele não explicou nada, ficou nervosinho depois, aí postando bobagem no Twitter, os 3 bilhões de reais para a compra de laptops, publicado no DO de 21 de agosto, salvo engano, né? E aí, como é que ficou isso, ministro? Se é que você vai continuar ministro ainda até agora, nós somos no final da tarde e começo da noite, né? Porque era bom que você não fosse mais ministro. Essa que é a grande questão. Como é que fica? 355 escolas tinham mais laptops que alunos. E em Itabirito, a escola de 30.030 laptops para uma escola. Aí você vai nos dizer, tinha 30 mil alunos? Não, tinha 255. 30.030 laptops, só tinha 255 alunos, né? Isso ocorreu, mais laptops que alunos, em 355 escolas, num gasto de 3 bilhões que, graças à CGU, Controladoria Geral da União, foi colocado um pé no freio. Gestão Weintraub. E o Futurice, o programa trágico, péssimo para as federais, um fracasso, não foi para frente, né? E a CAPES? Pô, a CAPES é importantíssimo para o desenvolvimento científico. Volto a dizer, e o silêncio do astronauta. CAPES é fundamental. Ele colocou um criacionista. Isso, um criacionista na CAPES. É inacreditável. Se a gente falar isso para um estrangeiro, acho que ele está brincando. E o INEP? Também problemas no INEP. Quantos presidentes o INEP teve em tão curto espaço de tempo? Tudo responsabilidade de Weintraub, poxa vida. E ele responde tudo isso como? Com os vídeos que ele acha que são humorísticos. Ou ele cantando, com o irmão tocando violão, uma cena bucólica e postando. Aí sim, brincando. Ou fazendo vídeos em pleno horário de trabalho dentro do MEC. Algo que não pode. Agora, inclusive, foi advertido pela Comissão de Ética da Presidência, né? Por causa justamente da comparação que ele fez cocaína com 2 ex-presidentes da República. Foi advertido, recebeu advertência. Nunca o ministro da Educação tinha sofrido uma advertência de comissão de ética, ele recebeu. Aí a pergunta que fica, portanto, qual é? Por que ele ainda está lá? É verdade, é essa a pergunta. A resposta qual é? De um lado, porque o presidente da República, presumo, e aí tem o direito a fazer essa interpretação, não está nem aí com o MEC. Para ele, o MEC é algo absoluto. Se ele nomeou Ricardo Vélez sem conhecê-lo, né, porque um sujeito no estrangeiro que não o conhecia falou que era para nomeá-lo, é uma pessoa que não tem apreço pela educação no Brasil. Alguém que disse que livro tem muitas letras, ele quer livro para colorir? Que diferença tem ele e aquele antecessor, que morou muitos anos em São Bernardo do Campo, que dizia que pior que ler é só correr na esteira? Não é verdade?
Que diferença eles têm entre um e outro? Nenhuma. Um desapreço pela educação, pela cultura, né? Então a questão que se coloca é que a responsabilidade não é mais o Weintraub. O Weintraub é isso. Vai melhorar? O Weintraub vai continuar desse jeito. Não tenha nenhuma esperança que ele vai melhorar. Ele vai aprender ortografia, sintaxe, vai aprender um pouco de história da literatura ocidental, vai saber o que é a Checa, hoje República Checa, vai saber que não é o Kafta, mas é o Kafka. Não, ele é isso. Né? E não é nenhuma surpresa para o presidente que eu conhecia da Casa Civil. Ele e o irmão. Né? Não é nenhuma surpresa. Conhecia assim de corredor. A questão que se coloca é que a bola está com o presidente da República. Se ele manter Weintraub, vai ser uma agonia, não de Weintraub, que é uma pessoa que não tem a mínima importância, agonia da educação no Brasil. O Weintraub não fez uma reunião com todos os 27 secretários de educação das unidades federativas. Não visitou as excelentes experiências que a gente tem de ensino público para o Brasil, e temos. Não incentivou os educadores, né? Não aproveitou dessas experiências muito boas que nós temos, eu insisto, para socializá-las, para levar para outros estados, para outras cidades. Não tem um diálogo construtivo, só um diálogo belicoso, que nem é diálogo, é guerra, é agressão, é violência. Não é alguém que estimula os educadores, né? Os alunos, que mostram a importância da educação, inclusive porque ele não tem exemplo de vida para isso. Ele ficou mais de 20 anos no mercado financeiro, ele não tem exemplo de vida de mostrar como que um educador tem, que tem vivência de sala de aula, ou do ensino fundamental e médio, ou dos dois, ou do ensino universitário, ou dos três, conhecimento da pós, conhecer o Brasil, né? Conhecer a história da pedagogia do Brasil. Nós temos uma história da educação. Se nós falarmos aqui em Anísio Teixeira, ele não sabe quem é. Ele não sabe quem é. Se falar em Paulo Freire, além do panfleto que ele não leu, Paulo Freire, ele começa a falar bobagem. Se falarmos de Gustavo Capanema, etc., eu podia listar muitas pessoas, Darcy Ribeiro, que tiveram contribuições importantíssimas para o Brasil. Só resta um caminho. Se o presidente da República realmente quer administrar o Brasil, né, deseja fazer um bom mandato, ele só tem um caminho em relação ao ministro da Educação: demiti-lo. Se você gostou dessa live, de tantas, e tem um monte, hein, lives do meu canal, e ainda não se inscreveu, eu sugiro que eu faça. Nós estamos com 206 mil inscritos, né, mais de 19 milhões de visualizações desde 27 de maio do ano passado. Então, sugiro que se inscreva, ative as notificações, a página dos comentários, escreva, coloque like no que vocês gostaram. Agradeço a todos vocês das outras mídias que acabaram me acompanhando, e lembro que estou todo dia no Jornal da Manhã, de segunda a sexta, entenda, das 7h30 às 10h, e quem quiser encaminhar as perguntas lá para o professor Vila Responde, ou pelo Twitter Prof. Vila Responde, ou pelo e-mail marcovila@blogdovila.com.br. Valeu, nos encontramos amanhã. Até!